Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Augusto e essa é a edição do Periscópio, o seu noticiário diário de domingo a domingo aqui na Rádio dos Bravadores e no perfil do Periscópio do Mixcloud. A grande questão nesse dia de hoje é uma das investigações da morte do presidente haitiano Jovenel Moïse. Tudo porque ontem a Polícia Nacional do Haiti prendeu 26 colombianos e 2 americanos que foram acusados de tramarem a morte do presidente. Tanto que até agora o Haiti não se sabe quem será o novo líder da nação em um momento que o país vive uma crise complicada, tanto política como social e economicamente falando. O Haiti nunca se recuperou desde a época de Jean-Bertrand Aristide, passando pelas ditaduras de Papa Doc e Baby Doc, e até no terremoto de 2010. A grande questão é que o Haiti foi lembrado hoje que foi a primeira nação liberta por escravos negros durante a Revolução Francesa em 1804. Porém, todas as coisas deram erradas. Ditadores, caudilhos, conflitos étnicos e até mesmo a não manutenção do exército. Tudo porque Papadoc e Baby Doc usavam das forças armadas como forma de opressão política. Jean-Bertrand Aristide acabou com as forças armadas porque não confiava nelas. Ao mesmo tempo, tem críticas tanto da ONU quanto a MINUSTAH, liderada pelo Brasil durante o governo Lula até o seu final, ao falharem em criar um Estado democrático de direito no Haiti. Bem, as coisas no Haiti não estão piores, nem se imagina no Afeganistão. A retirada das tropas da OTAN e dos Estados Unidos do território afegão pôs medo no governo em Cabul. Tudo porque o grupo miliciano Talibã, que governou o país de 1996 até 2001, depois da invasão americana dos ataques de 11 de setembro, por causa da Al-Qaeda usar o Afeganistão como centro de treinamento, foi muito ouvido. Tanto que o Talibã já conquistou os postos fronteiriços entre as fronteiras do Irã e do Turcomenistão. Todos estão preocupados. A saída das tropas estrangeiras em território afegão pode deixar um vácuo de poder, já que o governo central não é capaz de lidar com o Talibã. As negociações de paz ainda não avançaram desde que as duas partes estão reunidas em Doha, na capital do Catar, para tentar chegar a um acordo político sobre o futuro do país. Os ecos de 1989 são mais frequentes nas mentes afegãs. Não se sabe como aconteceu em 89, quando as tropas soviéticas, sob o comando do então líder soviético Mikhail Gorbachev, retiraram-se do Afeganistão, e então teve-se uma luta política que originou entre os mujahedins que originaram o Talibã. Tanto em 96, apenas 3 países reconheciam o governo do Talibã, entre eles o Paquistão. Paquistão que, como pode dizer-se, pode influenciar as questões afegãs, por causa da ligação do Talibã com o temido serviço secreto paquistanês, o ISI. O ISI é criticado no Paquistão por causa de, vamos dizer assim, criar uma censura velada contra as críticas ao atual primeiro-ministro Imran Khan. Ao mesmo tempo, na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi está sendo criticado por causa das reformas da lei de agricultura. A extinção dos mercados locais, que são importantes para o controle de preços tabelados pelo governo indiano, gera muitas críticas. Ao mesmo tempo que, quando perde a popularidade em uma questão nacional, Modi relaciona-se com a questão do Paquistão, ou com uma escaramuça na região da Caxemira, ou algum incidente diplomático. O que não deve ser muito especialidade do primeiro-ministro indiano, que não tem muita popularidade da população mais carente. Mesmo assim, não se sabe se o partido do Congresso, a oposição ao governo do BJP, possa fazer frente a Modi nas eleições nacionais de 2024. No quadro afegão, o mais complicado
é que as tropas estrangeiras revelam que o Afeganistão é conhecido como cemitério de impérios, desde quando, por exemplo, os ingleses, o Império Britânico, tiveram que sair das suas tropas em 1847, quando a Índia e Paquistão eram então colônias do Reino Unido, que é chamado do subcontinente indiano. Mesma coisa os soviéticos em 1939, após 11 anos de ocupação do país, que foi considerado um Vietnã dos soviéticos, porque os americanos financiavam os mujahedins com as bazucas Stinger, que eram baterias antiaéreas e que detectavam calor emitido pelos helicópteros soviéticos. Ao mesmo tempo, em 2021, Joe Biden, em pronunciamento à nação, disse que não quer mais enviar jovens americanos em uma guerra particular em que serão considerados uma geração perdida. Ao longo dos últimos 20 anos, desde que o Afeganistão virou alvo da política de guerra ao terror dos Estados Unidos, os americanos cumpriram seu objetivo nos 10 primeiros anos, que foi acabar com um centro de treinamento da Al-Qaeda e, ao mesmo tempo, capturar e matar Osama Bin Laden. Isso foi feito em 2011 pelo então presidente Barack Obama, um democrata, que disse que ia acabar com todas as guerras que os Estados Unidos iam se envolver. Mas, de 2011 até 2021, a coisa mudou de figura. Se os americanos pensavam em retirar suas tropas em 2014, tiveram que rever a mesma posição diante da influência do Estado Islâmico, que iniciou uma série de ataques contra o Talibã e contra o governo central, o que estendeu a permanência das tropas da OTAN em território afegão. Assim, o simples fato da saída de tropas estrangeiras da base militar de Bagram, que é uma base aérea importante e estratégica para os afegãos, foi muito nítida. Os afegãos não esperavam que a retirada fosse tão feita debaixo da penumbra, sem dar festividades ou anunciada formalmente. Vários países europeus que tinham tropas no Afeganistão estão retirando sem fazer cerimônia, o que é um absurdo, mas é uma triste realidade. Ao mesmo tempo que os afegãos estão preocupados com o futuro e os jovens podem ter que sair do país novamente diante do medo do Talibã fazendo um governo mais reacionário possível por causa de suas medidas conservadoras e não permitir, por exemplo, a liberdade feminina que foi conquistada durante a presença estrangeira no Afeganistão, todos estão preocupados na Europa. Há poucos minutos, a Pfizer e a BioNTech tiveram que divulgar que o relatório de investigação revelou que suas vacinas podem provocar um risco de inflamação coronária vamos dizer assim, em pacientes homens de mais de 60 anos. Isso era uma preocupação, porque em vários países do mundo, todos queriam ser sommeliers da vacina, porque as vacinas da Pfizer e da BioNTech e da Moderna não causavam efeitos colaterais, como aconteciam com as vacinas produzidas pela AstraZeneca. Diferente, por exemplo, que as vacinas produzidas pela Coronavac ainda não foram aprovadas em continente europeu. Ao mesmo tempo, a Sputnik está sendo motivo de mais uma escaramuça política no Brasil. Explica-se que o governo russo e o governo brasileiro tiveram que pagar por fora para que as vacinas fossem produzidas no Brasil, como estão acontecendo com a Fiocruz, a AstraZeneca, e o Butantan com a Coronavac. Mas nem está acontecendo nas questões das vacinas. Os brasileiros estão tomando as vacinas, mas, segundo o Datafolha, 51% da população reprova o governo do despresidente. Ao mesmo tempo que os militares são criticados por sua tentativa de pôr panos quentes após o senador Omar Aziz fazer duras críticas ao staff militar do governo, fica claro que não está fácil ser brasileiro nesses tempos tão complicados. A grande questão que fica é como lidar com isso. O brasileiro está vendo o noticiário todo constante para entender a situação da CPI
E a imprensa está fazendo um grande trabalho ao explicar os fatos e esclarecer pontos importantes tanto nos tratamentos de saúde contra a Covid quanto as vacinas. Mas isso é esquecido. Tudo porque nós ainda pensamos no futebol e na Copa América. O simples fato de uma crítica a um jogador da seleção feita por um comentarista gera uma grande reação nas redes sociais, tanto de brios nacionalistas quanto de racionalismo anti-futebol. A grande dúvida é que os brasileiros querem acompanhar um jogo de futebol, ou a gente quer também ter o direito de torcer para uma outra seleção, mas parece que o crime é torcermos para Buenos Aires. Eu lembro aqui que eu já torci contra o Brasil, na época da Copa de 2014, a favor da Alemanha, por causa dos 24 anos longe de ter um título nacional e não ter um título na era unificada. Mas era uma questão por causa daquele momento do brio patriótico que víamos nas ruas e no Brasil. O futebol não é mais aquele motivo de orgulho nacional como era nos anos 70 ou até mesmo em 1994 e 2002. A confusão dos dirigentes, a imprensa que critica e descritica e também os jogadores que pouco se importam com os sentimentos do público. Em um momento que o futebol virou uma mercadoria, em um momento mercantilista de nossa nação, não sabemos o que fazer. O simples fato de um comentarista questionar o craque da seleção por causa de suas posições políticas ou seu não alinhamento político virou motivo de algazarra nas redes sociais. O que nos preocupa é porque perdemos a referência de como fazer um jornalismo. Não é a opinião ou a informação, é o respeito e o direito do público entender aquilo. Mas a grande questão agora não é o futebol brasileiro, é os esportes americanos. A NHL fez o contrato. O Tampa Bay Lightning, que ganhou a Stanley Cup desse ano após a mudança de conferências para evitar as viagens entre Estados Unidos e Canadá, tem um novo garoto propaganda. O marcador é Nikita Kucherov. Kucherov foi o cara que marcou o gol do título do Tampa Bay Lightning contra o Montreal Canadiens e ganhou a segunda e foi bicampeão pela Stanley Cup pela segunda vez seguida. A grande questão é que a Bud Light anunciou um acordo de merchandising com Kucherov. Kucherov agora é garoto e pode beber sem ter sentimento de culpa. Para vocês terem uma ideia, os jogadores russos têm mais sucesso nos Estados Unidos por causa de serem mais disciplinados e também de entenderem a cultura americana. Diferente, por exemplo, quando a Liga Continental, que é o resultado dos times da Eurásia, sempre trazer bons jogadores, ou até mesmo os times canadenses. Mas, hoje, em Tampa Bay, o ídolo não é Tom Brady, mas Nikita Kucherov. E, com esse nome russo, encerramos mais uma vez essa primeira edição do Periscópio, com resumo das notícias do dia e da noite. Voltaremos amanhã, sempre publicando às 6 da tarde no nosso perfil no Mixcloud e às 7 da noite na Rádio Desbravadores, o nosso boletim diário de 15 minutos sobre o que acontece no mundo, no Brasil e até nos esportes. Nossa função é informar e falar sobre os assuntos, mas saberemos como estamos lidando com um mundo tão complicado. Este é o trabalho do jornalismo, ou de quem faz o ofício do jornalismo. Enfim, essa é a nossa vida, e assim temos que fazer diante de todos os problemas da humanidade. Eu sou César Augusto, e siga a gente no Mixcloud, tanto no perfil da Rádio Desbravadores, quanto no perfil do Periscópio, mixcloud.com/periscópio. E lá você terá informações sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. E sempre informados todos os dias, às 6 da tarde no perfil do Periscópio no Mixcloud, ou às 7 da noite no perfil da Rádio Desbravadores.
E, como vocês sabem, esse é um programa a serviço da humanidade. Até mais.